queria um comentário rápido, né, sobre esse escândalo gritante da Americanas. Isso, É um assunto que a gente boa. acabou não tratando aqui, mas é importante tratar. Claro, bom, é mais um episódio, né, desse tipo de falcatrua contábil que ocorre. Isso não é novidade, né? A gente volta pro século XVI, até antes disso, esse tipo de coisa já existia desde que foi desenvolvida a contabilidade. Uh, e o que a gente nota é que duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, a ideia de que vamos dizer, não uma falência, mas uma empresa como essa entrar em recuperação judicial afetaria apenas os acionistas. Isso está sendo divulgado na mídia pelos típicos economistas, né, porta-vozes do mercado financeiro e do grande empresariado, como sendo um problema privado. Isso não é verdade. Porque essa empresa tem centenas de lojas Brasil afora que possivelmente vão demitir, né, milhares de funcionários. Essa empresa tem créditos com vários bancos, né, desde o BTG, que os seus advogados assim fizeram uma peça. Eles fizeram quase que um meme de Twitter nunca vi uma ofensa sendo feita daquela maneira em juízo, né, ao 3G, né, o grupo dos três empresários. A gente tem efeitos no mercado de fundos imobiliários, porque muitos fundos imobiliários foram afetados por esse escândalo das lojas americanas, e possivelmente fundos de ações também, porque ela estava aparecendo como quase que um unicórnio mais velho, né? Mas no sentido de uma empresa que estava conseguindo fazer realmente muitos lucros. Esse é o primeiro ponto. O segundo é como que a imprensa não chama isso de crime, está chamando isso de inconsistência contábil. Ou seja, eles estavam fazendo dívidas com os bancos. Ninguém sabe exatamente onde que está esse valor dentro do balanço. Eu não tenho nenhuma informação mais aprofundada sobre qual é o montante total, porque varia de 20 a 40 bilhões. 20 a 40 bilhões. Olha o espaço de variação possível desse escândalo. A gente não sabe qual que é o tamanho disso. E aí os três empresários, né, a empresa em si, entrou com pedido de liminar concedido por um juiz para não fazer os pagamentos aos credores. É algo assim que mostra realmente a forma como esse pessoal trabalha, e o Jorge Paulo Lemann, né, Marcel Telles e o Sicupira, que sempre foram muito endeusados aqui no nosso país como empresários visionários, né, filantropos, aí a Fundação Jorge Paulo Lemann, né, a Fundação Lemann, fazendo muita filantropia, tocando o processo de educação, principalmente educação privada, tal. E de repente você vê assim, mas espera aí, se 20 bilhões ou 40 bilhões dos lucros que essa empresa deu são fictícios, ou seja, eles não existiam porque eles estavam sendo feitos em cima de manobra contábil, o que isso diz, primeiro, sobre a lisura da operação do mercado, segundo, sobre a PricewaterhouseCoopers, que fez auditoria disso anos a fio e nunca encontrou nada, e aí entra um presidente da empresa, o Sérgio Rial, em 10 dias ele descobre isso, algo que a empresa de auditoria não descobriu por 5 anos. Como que se dá um negócio desse e a empresa não está, novamente, perdão pela metáfora, arrancando seus cabelos? Eu já arranquei os meus. Mas como que a imprensa não está demonstrando essa fraude contábil? É algo, para mim, impressionante. E isso vai ter repercussão, porque aparentemente o BNDES tinha emprestado dinheiro também para as lojas americanas. Aí eu não sei se o valor é de mais de 2 bilhões de reais ou não. As informações são muito desencontradas. Então eu acho que falta esclarecimento, mas uma coisa é clara, né? A corrupção agora fica mais uma vez patenteada, que não é exclusividade do Estado e que o setor privado tem muita corrupção, só que diferente do Estado, como a gente está vendo agora, nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes. Agora, sabe o que me causa espanto e estranheza nesse episódio todo? É o seguinte, nós temos aqui material suficiente para construir uma crônica pior do que a biografia do Bernie Madoff, lembra? Aquele empresário que quebrou a Bolsa Americana, gerou a crise do subprime nos Estados Unidos, porque o golpe lá foi de $1 bilhão na época, se eu não estou enganado, né? Aqui são 20 bilhões de reais, quer dizer, um impacto provavelmente gigantesco, como você está falando, afeta um monte de gente, pode desempregar milhares de pessoas, pode impactar bancos, essa coisa toda. Agora, como é que os auditores fiscais, Roncalho, não assinaram esses balanços, sabe, esse relatório de auditoria, e deixaram passar um rombo de 20 bilhões, que é dinheiro, sabe, é uma empresa do tamanho de muitos estados brasileiros, né? Tem um orçamento maior do que muitos estados brasileiros. Como pode uma coisa dessa? Como é que o auditor fiscal não vê isso?
Não, então isso para mim é impensável. Não, tanto o auditor contábil, né, privado, independente, principalmente para mim é aquele que em tese, né, quando você olha as regras do mercado financeiro, a gente não pode esquecer que essa empresa estava na faixa mais, vamos dizer, sofisticada do mercado de valores, da Bolsa de Valores, em que, em tese, existem regulações e acompanhamento contábil muito mais rigoroso. Só que isso, novamente, a gente precisa jogar a luz nesse tipo de atuação do mercado financeiro, porque tem gente e empresa se vendendo como verde e, na verdade, não é. Aí diz, olha, eu tenho aqui a credencial de determinado auditor, por exemplo, ambiental. Eu tenho a credencial aqui, o certificado de determinado auditor contábil. E a gente está acreditando que a coisa está bonita, está funcionando bem e tal, porque é mais prestigiosa do mercado, mais rigorosa. E um escândalo desse tamanho vem à tona. Então, a CVM, evidentemente, ainda tem que dar uma resposta. E eu acho que a gente vai descobrir que a CVM, muito potencialmente, também está subfinanciada para fazer o movimento de regulação como deve ser feito. E aí nós vamos descobrir se esse movimento, se efetivamente ela está subfinanciada para fazer o controle, porque como você bem citou o Madoff, né, lá nos Estados Unidos, quem puder assistir o documentário em 4 episódios sobre a história do Bernie Madoff lá no Netflix, vai ver um elemento, Panunzio, fundamental para que ele conseguisse sustentar. Panunzio, não foi 1 bilhão, foram quase 60 bilhões de dólares. 60. Ele chegou no ponto de não ter dinheiro em caixa e fazer o esquema de pirâmide dele. A CVM de lá sentou com ele e pediu para ele dar os dados do que seria a conta lá, onde ele estaria fazendo as operações. Ele dá o dado e a CVM de lá acredita nele e não pesquisa. E ele continua mais um tempo fazendo o esquema, porque ele blefou em cima deles, chegou, deu o dado e eles não foram pesquisar, não foram investigar, com todas as suspeitas que tinha. Então, o papel do regulador aqui é muito importante. E a gente ainda tem que atribuir responsabilidade. Eu não quero atribuir a ninguém, não quero ser leviano, porque novamente, eu não tenho dados sobre esse caso. A gente deveria ter muito mais publicidade sobre o que está acontecendo, pelo grau de disseminação dos efeitos que isso pode ter. Só que notem que curioso, o mercado, que alguns badalados colunistas, né, de jornais dizem que não é um sindicato, não estão divulgando isso abertamente. Ora, se o mercado é em favor da publicidade, se o mercado é em favor da transparência, por que a gente não tem mais dados sobre isso? Por que não se pressiona para que haja mais publicidade sobre isso? Porque são próprios agentes de mercado que estão perdendo muito dinheiro com isso. E eu acho, né, novamente, muito lapidar e ilustrativa a diferença de tratamento que é dado para quando ocorrem problemas no Estado e quando ocorrem problemas no setor privado, sob a falácia, a partir da falácia de que no mercado os únicos que perdem são os acionistas. Mentira! E o movimento ESG, que é meio ambiente, sociedade e governança, diz isso. Quando o mercado financeiro funciona, ele tem que incorporar os interesses daqueles diretamente envolvidos e daqueles que sofrem os efeitos indiretos da ação dessas empresas, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Então, no mínimo, o que eu proponho é um tratamento ESG deste escândalo que a gente está vendo.